Olá, Carla Magalhães, do Labirintos Blog. Projeção, Freud explica. O conceito de projeção foi adotado por Jung, mas identificado primeiramente por Freud, onde analisou os mecanismos de defesa na histeria, paranoia e na neurose. O primeiro mecanismo de defesa descoberto por Freud foi o recalque. Posteriormente, sua filha Anna Freud catalogou mais 7 mecanismos. Vamos começar pelo conceito. Projetar é um mecanismo de defesa onde eu coloco no outro sentimentos, pensamentos e desejos meus, sentimentos que são dolorosos e que não suportam em mim, então eu projeto no outro. Assim, tudo que eu falo no outro é projeção? Não. A questão principal é a repetição. Falar e falar de alguém. É o incômodo que a pessoa te faz sentir e não apenas um comentário. Mas antes de seguir, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Por que é importante entender o que é a projeção? Porque todas as vezes que você gasta seu tempo falando e se incomodando com alguma pessoa, isso somente está te incomodando porque essas questões estão recalcadas em você, não no outro. São questões internas, submersas dentro do inconsciente, e você ainda não conseguiu ver em você. Por isso, a importância do autoconhecimento para compreender estes conteúdos. É difícil lidar com nossos próprios defeitos. É mais fácil e menos doloroso deixá-los escondidos. Freud afirma que esse mergulho interno é um passo mais difícil que existe, pois aí descobrimos nossas verdadeiras intenções, características, defeitos e expectativas. Mas ser conscientes deles fará toda a diferença. Quando me conheço plenamente, eu sou capaz de compreender onde preciso mudar, entender meus limites, minhas qualidades e meus objetivos, e por consequência, ser uma pessoa melhor. Aqui é importante trazer o conceito da neuroplasticidade, que significa que o cérebro é plástico, sempre está se adaptando e em constante processo de mudança. Tem alguns vídeos muito interessantes sobre isso aqui no canal, vou deixar os links na descrição. Mas qual é a relação entre a neuroplasticidade e a projeção? Com a flexibilidade cerebral, podemos aprender, desenvolver novas habilidades e efetivar verdadeiras mudanças. E assim, podemos evitar doenças degenerativas como Alzheimer. As pessoas mais maduras são aquelas mais flexíveis, que entendem quais são suas verdadeiras características, e não aquelas que não se conhecem o suficiente e projetam em outras pessoas as suas próprias questões. Aprender algo que a gente não gosta, como fazer exercício ou estudar inglês, são uma ótima forma de praticar esta plasticidade. Não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo do que esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos e os impulsos a que cedemos sem querer. Sigmund Freud. Enquanto não tivermos consciência que o que nos incomoda no outro é o que precisamos mudar na gente, não teremos consciência do que precisamos mudar. Assim, não assumimos a responsabilidade da nossa própria vida e não profundizamos no inconsciente, ficando apenas na superficialidade. Uma forma do inconsciente sair à tona é através da interpretação dos sonhos, mas isso será tema para um próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil a você. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. E clica no sininho para não perder os próximos vídeos.